gente fechar o escopo do curso, que normalmente é um curso que eu dou ele em 6 meses, com aula uma vez por semana. Então, a gente vai pegar esses 6 meses e transformar em 4 encontros, só que são encontros de 4 horas de aula, que daria o mês inteiro, entendeu? Porque a minha aula é 1 hora aula por semana, entendeu? O nome do curso é exatamente a arte da pregação. E por que eu chamo ele de a arte da pregação? Porque a pregação, no fim das contas, ela tem duas características, né? A pregação, ela é, primeiro ponto, ciência, e em segundo ponto, é uma arte. Por que ela é uma ciência e ao mesmo tempo é uma arte? Vamos entender por que a pregação primeiramente é uma ciência. Porque pregar demanda você estudar o texto, conhecer o texto bíblico. Ao lidar com o texto bíblico, ao se aproximar do texto bíblico, o que você vai ter que fazer? Pesquisá-lo, conhecê-lo. E à medida que você vai estudar o texto bíblico, você acaba se utilizando de ferramentas de pesquisa. Seja a pesquisa por meio de uma metodologia de estudo, que é algo que a gente vai falar já daqui a pouco, ou seja ela abordando por ferramentas de pesquisa, comentários, dicionários, que foram resultado do quê? Do trabalho de pesquisadores que levaram às vezes décadas, trabalhando maciçamente para conhecer o texto, para conhecer as histórias, para conhecer a geografia da Palestina e das terras bíblicas. Então acaba sendo ciência, porque pregação demanda estudo. Então pregação é ciência, porque demanda estudo e pesquisa. Minha letra não é das melhores, mas a intenção é. Vale a intenção. É, por isso. E em segundo lugar, ela é uma arte. Por que ela é uma arte? Primeiro a gente vai tentar fazer uma definição do conceito de arte. O que é arte? A gente vai ter vários conceitos, várias pessoas dando inúmeros conceitos do que é arte. Mas no fim das contas, a arte é a capacidade de você se autoexpressar. No fim das contas, sempre arte é a produção de algo que emana de você, que envolve a sua cosmovisão, que envolve os seus sentimentos, que envolve o seu conhecimento do mundo, sua realidade. Então, a arte, no fim das contas, é sempre uma expressão de si mesmo. E por que pregar é uma arte? Porque mesmo que todos nós venhamos partindo de um estudo de um texto, de uma análise de um texto, ninguém prega igual a ninguém. Porque ninguém se comunica igual a ninguém, ninguém fala igual a ninguém. Todos nós temos a nossa apreensão do conhecimento, né? Todos nós temos a maneira como nós aprendemos, que é uma maneira própria. Você pode ver que um professor, no processo de aprendizado, a gente cria metodologias para ensinar. E essas metodologias, elas são iguais, dependendo do teórico, com algumas abordagens diferentes. Mas, via de regra, o que é teórico é sempre igual. Mas como você recebe a informação, como essa informação é absorvida por você, como você trabalha ela em sua cabeça, é algo extremamente particular. Nós estamos em 4 pessoas, nós podemos pegar o Salmo 23, cada um de nós podemos fazer um estudo do Salmo 23, eu posso dar os mesmos dicionários bíblicos, os mesmos comentários bíblicos, as mesmas ferramentas de pesquisa iguais para todos nós. Podemos usar a mesma metodologia de estudo, mas a produção final será diferente um do outro. Teremos a nossa produção individualizada, a maneira como você vai pregar, talvez você enfatize um verso que eu não vou enfatizar, talvez você olhe e observe algo que eu não terei observado na minha análise, talvez você trate de um assunto ou aplique de uma forma que eu não aplicaria, talvez você trate de um assunto que talvez não esteja no meu campo de conhecimento ou
na minha intenção de abordar o texto. Você percebe como muda? Se a gente fizesse aqui, ó, todo mundo vai pregar aqui, vamos fazer quatro domingos pregando o Salmo 23 com 4 ministros diferentes. Não seria a mesma mensagem. O conteúdo, o texto é o mesmo, o pano de fundo histórico é o mesmo, os elementos, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de científicos do texto, é o mesmo. Mas a comunicação, a entrega é totalmente individual, é totalmente específica. E aí está a beleza da pregação, porque ela também é arte. Ela não é só ciência, ela é arte, ou seja, ela é a expressão de nós mesmos. E uma coisa fica muito interessante também, muito patente. Quando nós pregamos, nós nos autoexpressamos. Então, e eu não vou falar só da pregação, não. Qualquer ministério que a gente realize, qualquer serviço que a gente realize na obra de Deus, a gente mostra quem a gente é naquilo que a gente faz. Não tem como. É como se Deus quisesse, se o Espírito Santo jogasse um holofote em nós e ficasse visível. Você pode ver que a pessoa que ela tem um temperamento mais colérico, que ela é mais agitada ou mais comunicativa, ela vai se expressar, ela vai fazer as coisas de uma forma. A pessoa que ela é mais introvertida, mais retraída, mais reflexiva, ela vai abordar, vai sinalizar isso de uma outra forma. Você sempre vai ver que o que nós fazemos reflete a nossa personalidade, reflete quem nós somos. Então, mais do que as palavras que nós falamos, quando nós estamos exercendo o ministério, nós estamos expostos. Não é perigoso? Sim e não, porque assim, eu estou considerando uma comunidade de pessoas que têm discernimento, que não é uma coisa tão comum no dia de hoje, entendeu? Mas quem tem discernimento, às vezes eu ouço alguém pregando e eu consigo perceber o quanto o coração dela está próximo de Deus ou não, entendeu? Sim. Isso é fruto do quê? Da minha caminhada? Sim. É fruto de ter o dom de discernir espíritos? Também. E tem outros que estão vendo isso também, não é uma exclusividade minha. Tem outras pessoas na igreja que percebem. É perigoso por conta de algumas pessoas não ter o mesmo discernimento. Não ter a maturidade. Principalmente se a pessoa ela tiver... Não temperamento não, só tô assim... Sim, principalmente se a pessoa... Eu não vou nem falar de maturidade, eu acho que é de misericórdia, entender que no fim todos nós somos pecadores. Sim. Se eu vejo e percebo alguma coisa no outro, mas elas também existem em mim, de alguma forma, entendeu? É ter essa compreensão de Romanos 3:23. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos nós estamos no mesmo barco. Pode até aquele lá, mas... Não, mas tem outros. Entendeu? Então pode não ser mentiroso, mas é vaidoso. Pode não ser orgulhoso, mas é alguém... Então varia. Agora, na igreja apostólica, no primeiro século, era muito comum esse olhar servir para testar os espíritos. O próprio apóstolo João fala na sua primeira carta para que fosse testado os espíritos, ou seja, para saber de que natureza é o ensino, a transmissão de alguma pessoa. Por quê? Porque o primeiro século, não que hoje não seja, mas hoje a gente está 20 séculos na frente. O primeiro século estava muito permeado por heresias dentro da igreja. O gnosticismo, os judaizantes que estavam lá com a cabeça lá em Moisés, entendeu? Querendo que um crente que aceitou Jesus se circuncidasse, guardasse o sábado, comesse comida kasher, comida da dieta, né, judaica. Então, assim, você vai perceber o quê? Havia muito essa questão de falas diferentes. A grande luta dos apóstolos no primeiro século era manter uma igreja com uma visão igual sobre Jesus. Então, eles discernirem era muito bom. Você pode ver que uma das igrejas que no próprio Apocalipse fala, que é a igreja em Éfeso, né? Jesus tem, porém, contra a igreja de Éfeso, eles abandonaram o primeiro amor, né? A gente foca muito nisso, mas tinha uma qualidade. O texto diz que eles analisaram os falsos mestres e conseguiram denunciá-los, entendeu? Desmascará-los, porque era uma igreja muito centrada no ensino, na instrução. Paulo que plantou aquela igreja, ele ficou 2 anos
ali maciçamente, dia e noite instruindo. Está lá, capítulo 18, 19 e 20 de Atos dos Apóstolos. Então, se tornou uma igreja forte do ponto de vista intelectual. Se tornou uma igreja problemática, porque quando ele escreve a primeira carta para Timóteo, Timóteo era pastor na igreja de Éfeso e estava tendo muitos desafios, entendeu? Se tornou uma comunidade desafiadora. O último, segundo a tradição cristã, o último que pastoreou ali foi João, entendeu? Aquela igreja, já no fim da vida. Então, assim, é importante termos discernimento, entendeu? Porque o discernimento não vai permitir que você seja enganado. E eu acho que esse é o ponto-chave. O ponto não é eu desmascarar o outro exatamente, mas o ponto é eu não entrar... Essa palavra discernimento hoje, né, pastor, ela tomou um rumo totalmente... É um discernimento que o povo não tem discernimento da palavra discernimento. O que é discernimento? Se o espírito se é o tranca-rua, se é o não sei o quê, e não é isso, né? Discernimento, imagina que isso aqui é um tronco de uma árvore visto de cima. Sim. Que ele é exatamente assim, ele tem várias camadas. Sim. Mas a seiva dela Sim. está aqui no centro, no núcleo central da árvore. Certo. Esse é o cerne dela, nós chamamos de cerne. Cerne é o centro. Certo. Discernir algo é você chegar aonde? No cerne, no centro. Discernimento é isso aqui, ó, você chegar aqui. Isso é discernir, entendeu? Chegar no cerne, descobrir o cerne de algo. Ou seja, quando a gente fala de discernimento espiritual, estamos falando de encontrar a real motivação que está por trás de uma determinada ação. Exato. É o que a gente faz no aconselhamento. Por exemplo, a pessoa ela senta. Você acha que normalmente as pessoas elas falam toda a verdade? Não. Elas falam o ponto de vista delas. Elas falam aquilo que as inocenta muitas vezes, aquilo que as coloca como vítima muitas vezes, entendeu? Elas estão sempre se protegendo. Então, o conselheiro, por exemplo, quando ele está ouvindo uma pessoa no ambiente de aconselhamento, ele tem que ouvir a pessoa, ouvir o que ela está dizendo, mas principalmente buscar o que ela não está dizendo. Principalmente, porque é no que ela não diz que está os buracos ali, é onde está realmente o problema. Lógico, vai ter gente que vai ser muito sincera, que ela vem e joga as cartas na mesa mesmo, não tá nem aí. Até porque tem gente também que não tem muito filtro, então para ela, tá nem aí, entendeu? Mesmo assim, você percebe que quando a pessoa ela joga tudo assim, ela não sabe de fato a causa do que está acontecendo, porque ela não tem discernimento. Como ela não tem filtro, como ela não é uma pessoa reflexiva, normalmente são pessoas mais agitadas, pessoas mais eufóricas, pessoas mais explosivas, elas não têm filtro, então também elas não têm esse critério de ficar analisando, de ficar tentando entender o que está acontecendo com elas, por que aquilo aconteceu com elas, entendeu? Todo olhar dela é sempre externo para fora. Aí cabe quem está ouvindo chegar, passar pelas camadas e chegar lá. O conselheiro cristão, ele depende, e eu sempre falo para as pessoas, no aconselhamento você depende muito do Espírito Santo, da sabedoria de Deus, do discernimento que o Espírito Santo dá. Por quê? Porque sem esse discernimento espiritual, você pode fazer uma análise até boa, porque a gente tem os instrumentos da psicanálise, da psicologia, das terapias cognitivas e tal, mas talvez você precise ter um conhecimento revelacional para chegar no certo, entendeu? Que só pode vir de Deus, entendeu? Imagina, o Pedro está lá, ele olha para o Ananias e vendeste por quanto? Por tanto. E ele discernir que aquilo era uma mentira, que ele estava enganando. Ele falou, visto que vocês não mentiram a homens, mas mentiram ao Espírito Santo. Então aquilo ali é exatamente a manifestação de um discernimento espiritual que vem de Deus.
Então, na tarefa de aconselhar pessoas e de guiá-las, nós precisamos buscar ter discernimento espiritual. Como você consegue isso? Com uma vida de oração, de busca de Deus. Não tem como eu estar sensível às pessoas se eu não aprendi a ser sensível a Deus primeiramente, entendeu? A comunhão com Deus me conecta e me torna sensível e me habilita para eu discernir o coração das pessoas. Isso para o aconselhamento, isso para a pregação, isso no ministério de música, isso no ministério de liderança, isso no serviço diaconal, qualquer área que a gente sirva no reino de Deus, qualquer área que a gente sirva na igreja, é necessário ter esse discernimento, que ela vai nos levar a ser o quê? Eficazes, ir direto no ponto, ok? Então, de boa, tranquilo. Aqui eu estou conectando uma ideia na outra aqui. Já vou aproveitando e pegando os ganchos, né? Aqui só tem obreiro por enquanto, então já vou espalhando para vários lados. E voltando aqui, e tudo isso, toda essa expressão de si mesmo é arte. Então a pregação é uma ciência, porque a pregação ela passa pelo estudo da Bíblia, pelo estudo do texto, mas ela é uma arte porque ela envolve o quê? A nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de se expressar. Como eu disse, se eu der o Salmo 23 para cada um aqui e der os mesmos materiais de pesquisa, nós vamos ter a mesma fonte de pesquisa, as mesmas informações, mas o resultado final, a fala, a transmissão da mensagem será diferente. Porque cada um vai ter a sua percepção própria daquilo. Cada um vai ter a sua intenção própria. Talvez eu enfatize mais a ideia de Deus ser o supridor, talvez você enfatize a ideia mais de Deus ser o cuidador, talvez você venha com a ideia de Deus ser o protetor. Aqui eu já estou pensando no verso 1, no verso 2, no verso 4, entendeu? Talvez você venha com a ideia de ser o Deus que te justifica e te coloca num lugar de honra, que é o verso 5. Você está entendendo? Então, pode ter várias ênfases, a gente pode ter vários olhares. E cada um de nós aqui teremos a nossa inclinação, de acordo com a nossa percepção, com o nosso sentimento, com aquilo que queremos falar, com a nossa decisão do que vamos falar. É isso, entendeu? Esclarecido isso aqui? Então, por isso, pregação é ciência e arte. E ela passa por esses dois caminhos. De que há o estudo, há a pesquisa, mas há a minha expressão em si mesmo. Ok? Também, agora, eu quero falar um pouquinho sobre dois aspectos. Aqui a gente fez uma definição do que é pregação. Agora eu quero colocá-la em termos práticos. Em termos práticos, a pregação ela passa por dois estágios. Então a pregação passa pelo preparo e pela entrega. Em termos práticos, a pregação é isso, tem esses dois caminhos. Então, é o preparo, e o preparo demanda o quê? Minha leitura do texto, meu estudo do texto, meu conhecimento sobre o texto, e a entrega é quando você está aqui falando, transmitindo. Tem um livro, eu até recomendo, já que vocês começaram a fazer esse curso hoje, o nome do livro se chama Sobre a Entrega e o Preparo de Sermões do Broadus. É J.A. Broadus o nome dele. É um livro antigo, mas é muito bom mesmo. Porque ele pensa exatamente, o livro dele é estruturado nessas duas dimensões. Preparo e entrega de sermões. Deixa eu colocar o nome do livro aqui. Sobre o preparo e a entrega de sermões. Então, eu lembro é a Broadus. Eu lembro mais só pelo sobrenome. Antigamente ele saía pela Vida Nova. Há 20 anos atrás. Estou falando de um livro que eu li ele há mais de 20 anos atrás, tá? Não sei se existe, se está esgotado, se não existe, aí já não sei. Mas estou fazendo referência porque foi um livro que me ajudou muito a pensar nessas duas dimensões, sabe? Que o sermão ele passa pelo preparo e ele passa pela entrega. São os dois pontos principais.
E são dois pontos cuidadosos, porque o preparo é você ser o cozinheiro, é você estar num restaurante e você ser o cozinheiro que prepara a comida. E a entrega é você ser o garçom que serve o prato, que serve aquela comida. E aí, a gente precisa ter essa noção, porque a comida, o cozinheiro pode fazer uma comida muito boa, mas o garçom ir lá tropeçar e derrubar a comida no cliente, queimar ele. Imagine uma sopa, você vai lá, tropeça, derrama no cliente, queima ele, derrama a mesa, bate na mesa, vira as coisas. Aí, o preparo foi bom, mas a entrega foi horrível. Mas também, você não pode pensar numa comida mal feita, horrível, e um garçom também muito bom, que preparou a mesa, que acolheu o cliente, que deu ali as entradas, mas quando ele traz a comida, você teve o melhor atendimento, você já... Porque quando você chega num estabelecimento, querendo ou não, eu não sei, eu acho que todos têm isso, eu tenho muito isso. A primeira coisa que eu observo é como eu sou recepcionado. Como eu estou na área do marketing, na área mais corporativa, eu sempre olho para isso. Como é que aquela empresa me recebe? Como é que eu estou sendo acolhido? Como é que eu estou sendo recebido? Entendeu? Aquilo tem um peso. Tem um peso. Tanto que essa vertente é aplicada para igrejas. Eu vou te falar de um livro de um grande escritor norte-americano chamado George Barna. Ele escreveu um livro assim sobre igrejas amigáveis e acolhedoras. Porque chegou uma fase nos Estados Unidos, já que o cristianismo era muito comum, né? É de berço na nação norte-americana, que algumas igrejas elas estavam sofrendo muito por se tornarem muito secas. Elas não tinham aquele acolhimento, elas não geravam pontes, não geravam diálogos. E o George Barna, como é um pesquisador, ele começou a olhar para algumas igrejas que estavam sofrendo grandes rupturas, que eram igrejas grandes nos Estados Unidos e estavam sofrendo muito. E ele começou a perceber uma nova onda de igrejas que estavam surgindo nos Estados Unidos, e essas igrejas estavam crescendo. E aí dos olhares que ele viu, e cada olhar que ele teve, ele escreveu um livro diferente. Ele tem um livro chamado O Poder da Visão, porque ele fala que as igrejas que mais cresceram nos Estados Unidos, seus líderes eram visionários. Mas ele fala também de as igrejas que mais estavam crescendo nos Estados Unidos, revertendo o quadro das que estavam se quebrando, é que elas eram igrejas amigáveis e acolhedoras. Ele entendeu um princípio, que é um princípio corporativo, que é um princípio que você usa no comércio. A forma como você recepciona alguém, a forma como você acolhe alguém, a forma como você traz essa pessoa para perto, que você gera a ponte, o vínculo com ela, pode ser curador e transformador, entendeu? Então, e esse livro é do final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu lembro que eu li ele, eu era muito jovem, eu não sei como é que eu ainda lembro dele, né? Mas é que ele foi um livro que me marcou muito ao falar sobre isso. Porque eu lembro que quando eu comecei a pastorear, eu falava, eu quero ter uma igreja amigável e acolhedora, uma igreja que as pessoas não apenas estejam diante de um rito, diante de algo ali formal, mas que elas pudessem se sentir família, porque no Novo Testamento igreja é família, essa é a palavra, a ideia de quando você lê a palavra comunhão, que é a tradução do grego koinonia, koinonia vem de oikia, oikia é casa, é família, ou seja, koinonia significa o quê? Exatamente a fraternidade, o vínculo de relacionamentos que existe numa família. Então, quando você lê no Novo Testamento, lá, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão, na comunhão e nas orações, essa ideia de comunhão, o autor, o escritor, ele está usando um termo como se a igreja primitiva ela fosse uma grande família. Uma família, ou seja, esse era o status de vivência. Então, eu sempre entendi que no Novo Testamento, igreja é organismo, não é instituição, é um corpo vivo, e corpo para crescer precisa estar bem alimentado, bem cuidado, certo? Imagina, você não se alimenta, você não toma banho, você não cuida da sua higiene, o que vai acontecer com o seu corpo? Você vai adoecer. Se a igreja é um corpo, e ela é tratada assim no Novo Testamento, como um organismo vivo, como um corpo, a gente precisa cuidar dele, alimentá-lo, nutri-lo, e tudo que é saudável para o corpo.
Então, a gente precisa resgatar Eu perdi esses isso, conceitos. né, pastor? Sim, porque a gente virou uma instituição institucionalizada. A gente virou um CNPJ. Quem nos olha como CNPJ, não olha como uma família, entendeu? E o nosso grande desafio sempre será esse, sempre será voltar para o Novo Testamento, sempre será fazer da igreja a comunidade dos fiéis, de pessoas que são amadas por Deus, de pessoas que foram resgatadas e restauradas. Esse é o desafio. O pessoal fala sobre nova reforma, né, pastor, mas de um jeito errado, né? De um Sim, jeito totalmente equivocado a maneira que fala. Eu entendo de uma reforma nesse sentido que o senhor está falando, tá? Que se perdeu lá sim. no É voltar para o Novo Isso, Testamento, é voltar para a Bíblia. Se a gente voltar isso, para a é Bíblia, voltar resolve resolve problema. A maior parte, 95% dos problemas que a gente vive hoje, a gente acaba com eles ou sana eles, se a gente voltar para o princípio do Novo Testamento. É reler o Novo Mas nós Testamento está e querendo fazer a repensar. reforma para se englobar naquilo que já está sendo. Sim. Então percebo que o quê? Voltando agora de novo, né? Fazendo a ponte de volta para a questão da pregação. Não adianta você chegar num belo restaurante, o garçom te atender super bem e a comida estar ruim. Então, a gente tem duas coisas aqui. A pregação, ela é A Samanta não preparo. ouviu, explica isso aí para ela, pastor. Hã? O garçom, a Samanta não ouviu. Explica isso aí. O sermão ele passa pelas duas fases, o preparo e a entrega. O preparo é o cozinheiro fazendo a comida, a entrega é o garçom servindo. Não adianta a comida estar bem preparada pelo cozinheiro, o garçom for lá e derrubar a comida no cliente, se estabanar inteiro, derrubar as mesas. E não adianta o garçom fazer uma bela mesa, fazer tudo direitinho, a comida está ruim. A gente vai ter que manter o equilíbrio entre essas duas partes. E isso leva tempo na vida de um pregador. Você não sai chegando à excelência quando você começa o início do ministério. Não. Às vezes um entrega, você vê que tem gente que é muito bom entregando, mas o conteúdo não é tão maciço, não é tão profundo. Você vê outros que têm um conteúdo maciço e profundo, mas não entrega, tem dificuldades na entrega. Então a gente vai ter que procurar o quê? O equilíbrio entre as duas coisas. Para que a gente possa fazer isso, e pensando nisso, eu pensei o curso exatamente para a gente trabalhar essas duas dimensões separadas. Primeiro a gente vai trabalhar o preparo e depois a gente vai trabalhar a entrega, ok? É fazer essas duas junções. Vamos entender como se prepara e vamos entender depois como a gente entrega. Porque a entrega, ela passa pela comunicação, pela forma como falamos, pelo estilo de sermão que escolhemos, entendeu? Eu, de uns anos para cá, escolhi muito pregar o que hoje é chamado por alguns estudiosos de pregação narrativa. Eu abracei muito essa ideia, mas eu trabalhei muitos sermões expositivos no passado, entendeu? Mas eu percebi que a pregação narrativa, que foca no contar histórias, ele tem uma capacidade muito grande de conectar as pessoas. Depende de como você comunica também, porque você pode narrar, é uma arte também. Você tem que entender, para que você narre com habilidade, você tem que entender o texto, como as cenas estão acontecendo no texto. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco, e parece que o texto ele é linear. E ele não é linear. Ele tem momentos de crescimento, ele tem momentos onde, principalmente na literatura de foco narrativo, nas histórias da Bíblia, existem vários movimentos acontecendo dentro da história. E aí, se você não perceber isso, você lê de uma forma linear e aí você vai falar de uma forma também linear. Você não vai acompanhar os movimentos do texto, entendeu? Mas a pregação narrativa tende, por regra, conectar mais as pessoas, entendeu? Aproximar mais as pessoas. Porque eu estou contando a história de um personagem, e em algum momento você vai se identificar com aquela história, você vai ver algum elemento daquela história presente na sua vida.
Tem um teólogo que foi um dos primeiros que eu comecei a ler ele, acho que eu tinha 18 anos quando eu comecei a ler, o nome dele é Carlos Masters, teólogo católico, tá? Carlos Masters é um dos maiores exegetas católicos, por sinal. O Masters, ele tinha um livretinho que eu li logo quando me converti, que era sobre hermenêutica, sobre interpretação da Bíblia. E daquele livro eu lembro uma frase, que aquela frase valeu todo o restante do livro, porque o restante do livro eu não tinha condições intelectuais para entender. Eu entendi uma frase. Tá bom, essa frase salvou a minha vida. Ele falava que quando você olha para o texto da Bíblia, quando você olha para as narrativas da Bíblia, elas são um espelho da nossa realidade. Então, muitas vezes, nós vamos olhar para aquelas narrativas, para aquelas histórias, e você vai perceber que aquela história talvez não é a do personagem, é a sua. É você que está vivendo aquilo. É o Jacó que enfiou os pés pelas mãos, que está com problemas familiares, entendeu? Que tem relacionamentos quebrados na família, que tem pessoas com quem não fala na família. Às vezes é nós, somos nós muitas vezes, entendeu? É o Sansão que escolheu muitas vezes viver em torno dos seus prazeres do que do propósito, construir uma vida em torno daquilo que ele achava certo em vez daquilo que era o correto a ser feito. Às vezes somos nós. Então o Mestres ele falava isso, que as histórias da Bíblia elas são espelhos que refletem a nossa história. E aí, a partir daquele momento, eu aprendi a ler a Bíblia não só olhando para os personagens, mas o quanto a minha vida estava relacionada àquilo. O Ed Renekiewicz, ele fala que é ler a Bíblia contra nós mesmos, né? Ler a Bíblia contra nós, não a nosso favor. Porque às vezes, eu sou o Jacó da história. Às vezes, eu sou também o que persegue. Às vezes, eu sou o Saulo da história. Você está entendendo? Que às vezes nós temos essas atitudes, às vezes nós somos o Jonas da história. Às vezes, nós somos o Saul da história. Às vezes, somos o Davi da história. Então, ela reflete momentos da nossa vida. Porque se você for pensar, ao longo da vida, a gente vai passar por N situações. A nossa vida é como se fosse um quebra-cabeças ou como se fosse um tapete, sabe? Um tapete colorido. Você lembra como os tapetes são entretecidos? Eles são feitos assim, são entrelaçados. Você pode ver que o tapete, você pega, ele tem uma cor mais clara, mais bonita, uma cor mais turva, a turva está próxima da clara, ou seja, ele é um misto de muitas cores. E a vida é isso, é um misto de muitas situações, dos dias que a gente acerta, dos dias que a gente erra, dos dias que a gente é feliz, dos dias que somos infelizes, dos dias que estamos sorrindo, dos dias que estamos chorando, dos dias que estamos celebrando a vida, dos dias que estamos afogados nos lutos. A vida é isso. É essa tapeçaria, entendeu? E dentro dessa tapeçaria, uma coisa é certa. O tapeceiro é quem está escrevendo a história. O tapeceiro está formando o tapete. As histórias belas, as coisas belas e ruins, elas fazem parte da nossa história. A soberania de Deus está sempre por trás de todas essas coisas, conduzindo a nossa vida para o seu bom propósito. Por isso Paulo fala em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Entendeu? E em Efésios 2:10 ele diz, pois somos feitura dele. A palavra feitura em Efésios 2:10 é a tradução da palavra grega poema. De poema vem poema. Poema, no grego, é uma obra artesanal, é algo que é feito com as mãos. Então nós somos o poema de Deus, nós somos a obra de arte de Deus, nós somos o quadro que Deus está pintando, nós somos o tapete que Deus está tecendo em sua tapeçaria. Você está entendendo? Sendo assim, quando você olha para o texto da Bíblia, e aí eu gostaria que vocês começassem a ver isso, que o texto da Bíblia também é essa tapeçaria. O texto da Bíblia também carrega essas cenas alegres, cenas tristes,
cenas de luto, cenas de vitória, cenas de batalha, cenas de derrota, cenas de erros, cenas de acertos. E tudo isso vai compondo o quê? A narrativa, a história da salvação. O Gerhard von Rad, na sua teologia do Antigo Testamento, ele fala sobre uma história da salvação, sobre fazer esse olhar linear na Bíblia, né, que vai de Gênesis a Apocalipse, onde todo momento Deus está escrevendo uma história de salvação. E o ápice dessa história, o clímax dessa história está em Jesus. Está na sua vida, no seu nascimento, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, que é o clímax, é o ponto alto de toda a história, porque ali toda a história é redimida, toda a história é definida em Cristo Jesus. Então, primeiro olhar, a gente precisa começar a ver a Bíblia como uma grande narrativa, como uma grande história. E que história é essa? É a história de salvação de Deus, é a história de restauração que Deus está proporcionando no mundo. Esse é o primeiro olhar que eu tenho que ter para a Bíblia. Antes de eu olhar, porque a gente foi estudar a Bíblia e nossos antigos mestres nos ensinaram que a Bíblia é uma biblioteca com 66 livros. E ficou essa coisa na nossa cabeça de biblioteca. Mas tem gente que não gosta de biblioteca. E aí? Isso inconscientemente já te coloca como a Bíblia sendo um baita de um livro chato. Por que a Bíblia não ser um jardim com várias árvores frutíferas, um jardim com várias flores, multicoloridas, com seus pomares, com macieiras, com mangueiras, com pereiras? Imagina você estar com fome e chegar e poder ver uma maçã bem bonita ali no pé e poder colher e comê-la. Então comece a olhar para a Bíblia como esse jardim, como esse lugar de beleza, como esse lugar de provisão, como esse lugar de alimentação. Comece a imaginar esse jardim também uma fonte de água bem límpida, bem cristalina, que hoje é quase impossível você achar um rio onde você possa colocar o seu rosto e ter ele espelhado ali no lago, no rio. Mas imagine com aquela água bem fresquinha, aquela água na temperatura certa. Imagine que você está um dia cansado, você trabalhou debaixo do sol, poder ficar naquele ambiente de paz e poder pegar daquela água e beber e saciar sua sede. Eu gostaria muito que vocês enxergassem a Bíblia como esse oásis, como esse lugar de descanso, como esse lugar de refrigério, como esse lugar onde você se alimenta, como esse lugar onde você enxerga beleza. Porque a Bíblia, ela é tudo isso. A Bíblia é esse espaço para a gente. A Bíblia é esse espaço para os filhos de Deus. Entendeu? É um convite a voltar ao jardim de Deus. É um convite a conhecer a Deus no jardim, é se voltar para a sua palavra. E aí a gente vai ver que você vai ter flores de vários tipos. Você já percebeu que na natureza tem flor que você pode, tem algumas árvores frutíferas que você pode comer. Tem outras que se você comer, você morre. Cogumelos. Tem cogumelos que você pode comer. Tem outros que são alucinógenos. E dependendo do que você comer, você morre. Então imagine que na natureza existe beleza e existe assombro. Na natureza tem coisas que você se assusta. Da mesma forma que é muito bonito você ver uma montanha, o sol nascendo e se pondo, o sol nascendo por trás das montanhas, ou um sol se pondo no final do mar ali, sabe? Aquela descida ali se encostando, parece que ele está entrando dentro do rio. Você fica assombrado ao ver um furacão, você fica assombrado ao ver um vulcão em erupção. A Bíblia contém todas essas dimensões. Por quê? Porque a vida contém tudo isso. Contém beleza e não beleza. Contém coisas que nos assustam e coisas que nos trazem dor, assim como que nos trazem alegria e contentamento. Então, olhe para a Bíblia agora como um espelho da sua vida. Quando você começar a lê-la assim, a sua relação com o texto, ela vai se tornar muito mais íntima. Você vai perceber coisas no texto que você já não percebia tão claramente. E aí, não é sobre o Jacó, não é sobre o José, não é sobre o Moisés, mas é sobre você, é sobre a sua própria vida. Isso vai te fazer não só se conectar mais com o texto, você vai abrir a possibilidade de começar a ouvir a voz de Deus, porque nós lemos as Escrituras, estudamos as Escrituras,
buscando ouvir Deus nela. A gente não pode olhar para a Bíblia como um livro, como outro livro qualquer. E nossa geração, ela tem visto a Bíblia como mais um livro. Ela tem sido relativizada. Tanto faz ler a Bíblia como ler, sei lá, o livro de um coach aí, famoso aí, vai lá, Tony Robbins, lá, vende milhões nos Estados Unidos. Tanto faz para as pessoas na nossa geração. Por quê? Porque não existe mais essa coisa de entender que a Escritura é um lugar onde Deus se comunica com a gente. Deus fala por meio da sua palavra. Normalmente a gente acha que Deus fala por meio da sua palavra pregada. Deus fala primeiramente por meio da sua palavra que foi escrita. Porque a escrita já é a pregação. O registro dela já é uma proclamação para a gente. O fato dela estar ali já é uma comunicação para quem? Para nós que estamos lendo ela. Então, Deus fala por meio do texto da Bíblia. E é muito importante que antes que você comunique a palavra de Deus para o povo, você possa ouvir Deus falando com você no texto. Isso muda tudo de figura. Isso muda tudo. Tudo se torna mais visceral, mais vivo, mais real. Às vezes, aqui é um espaço, eu vou aproveitar do meu espaço de fala para fazer um pequeno desabafo. Às vezes, eu ouço pessoas pregando como se elas estivessem tratando a Escritura como a gente trata o nosso computador no lugar de trabalho, só como uma ferramenta que me ajuda a fazer o trabalho, ou como a chave de fenda do mecânico, ou como uma ferramenta, como o estetoscópio do médico lá. Qual é a relação do médico com o seu estetoscópio? É uma ferramenta pelo qual permite ouvir o coração, ver, sentir o pulmão, nada mais que isso. Isso é muito perigoso, porque boa parte da morte espiritual que é gerada acontece aí. Se não existe vida aqui em cima, o contrário da vida é o quê? Não há meio termos. Ou existe vida, ou existe morte. Não tem. No reino de Deus, felizmente não há meio termos. Ou felizmente não há meio termos. Ou está aqui, ou está aqui. Quando não existe isso, o que acontece? Vai haver informação para a cabeça, mas não há impacto no coração. Então, por isso que a gente tem saído de uma igreja fervorosa, que as pessoas às vezes ficam se perguntando, por que a igreja no passado era fervorosa? Porque os homens falavam ao coração, hoje estão muito mais falando ao intelecto. Por quê? Porque eles não estão envolvidos com o que falam. Eles falam daqui para fora. Aquilo não cravou neles. A gente transformou o púlpito num lugar de profissionais. Nós temos os profissionais. É tão profissional que cobram. Acho que essa é a maior prova de que o negócio virou profissão. Você cobra. Se você cobra, é profissão. Prestador de serviço. Qual é a sua profissão? Pregar. Deixou de ser um chamado e uma vocação divina. Deixou de ser algo onde nós temos um encontro com Deus. Esse encontro afeta a nossa vida, transforma a nossa vida, nos marca profundamente, para depois afetar a vida de outros. Abra suas Bíblias em Isaías capítulo 6. Se vocês estiverem com uma aí, eu vou ler um texto aqui para vocês. E eu acho que o que deve nortear a vida de um pregador é exatamente textos como esse. Vou ler na versão corrigida de Almeida, porque eu sei que vocês estão com ela, provavelmente. Isaías capítulo 6. O texto começa dizendo o quê? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória.
e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim. Guarde bem, isso aqui é central nesse texto. Então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disso, guardem bem, que é a conclusão desse episódio, desse parágrafo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías tem um encontro com Deus. É muito interessante que alguns comentaristas falam que esse encontro acontece no capítulo 6, e do 1 ao 5 você vê Isaías profetizando, pregando, anunciando a mensagem. E aí ele tem um encontro com Deus num determinado momento da sua vida, e ao encontrar-se com Deus, o que ele percebe acerca de si mesmo? A sua total miserabilidade, indignidade e fraqueza. Ele fala, eu vou morrer, os meus olhos viram o Senhor, eu não sou digno, eu não tenho condições de estar diante de tamanha santidade. E aí ele fala o que acerca dele? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele tem o que ali com Deus? Ele tem um encontro. Esse encontro leva ele a reconhecer as suas incapacidades, as suas fragilidades, os seus medos e temores. Ele reconhece que ele não é capaz de fazer nada. E aí o que o texto promove? O que a cena vai acontecer aqui? O verso 6, um dos serafins vai pegar a brasa do altar, provavelmente esse altar aqui é o incensário, onde ficava no templo, um lugar que queimava o incenso, pega uma brasa daquele incensário e toca nos lábios dele. O fogo da brasa simbolizando o que? Purificação. Entendeu? E aí, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios. Tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. É a partir desse encontro com Deus que o texto diz que Deus faz a pergunta retórica. A quem enviarei quem há de ir por nós? E aí ele fala, envia-me a mim. E aí o verso 9 ele vai, então disse ele, vai e dize a este povo. Ou seja, agora, depois desse encontro com Deus, depois desse tratar de Deus com ele, Deus o envia como um mensageiro, como um pregador. Ele diz, agora você vai então e vai declarar as minhas palavras ao meu povo. Você percebe que ele vai falar ele é um homem agora marcado por Deus e vai falar a partir desse encontro. Ou seja, algo que o tocou, algo que mexeu com ele, algo que o transformou. Às vezes, principalmente quando nós estamos numa igreja histórica, as Assembleias de Deus, como presbiterianas, batistas e algumas outras, são igrejas históricas. Então, a gente nasce crente, É muito comum nas igrejas históricas ter pessoas exercendo o ministério sem ter tido um encontro com Deus. Acontece muito, entendeu? Você vê lá, liderando alguma coisa, tocando, fazendo isso, fazendo aquilo. E como ele nasceu na igreja, ele não tem muito essa ideia do que é conversão. Porque ele está no ambiente religioso desde que ele nasceu, ele cresceu naquilo. Então, para ele, não tem muita diferença. O que é conversão, entendeu? Ele entende que conversão precisa quem está fora, para dentro, mas ele não percebe, ele não tem culpa exatamente, entendeu? Porque ele já nasceu naquele ambiente, ele se criou naquilo, então para ele é natural. Agora o que precisa acontecer? Todos, Paulo diz, não há judeu, o judeu já nasceu debaixo da aliança, o judeu é descendente de Abraão, não há judeu nem grego, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos precisam de um encontro com Deus. Então às vezes a gente vai ver as pessoas
exercendo o ministério, agora não estou falando só de pregação, exercendo o ministério de uma forma geral, sem ter passado por esse encontro, sem ter tido essa experiência. E aí você acaba fazendo pelo quê? Se torna meio que um mecanismo, se torna mecânico, entendeu? E não só, até aqueles que já tiveram encontro com Deus, com o tempo, podem esfriar o seu coração, podem tornar as coisas, empurrar as coisas com a barriga, entendeu? Cansado das lutas, cansado da vida, cansado das demandas, sabe? O coração não arde mais. Essa é a nossa grande luta. Pra gente, principalmente nós que somos mais velhos, eu acho que... Acaba sendo um meio de sustento, né? Aí vai ficando mais longe. Sim, sim. E aí o que acontece? A gente pode, na igreja você tem, semelhante à parábola do filho pródigo, você tem os que se distanciam do pai saindo da casa do pai, e você tem os que se distanciam do pai dentro da casa do pai. Você tem o filho mais velho que partiu, o mais novo que partiu da casa do pai, mas o mais velho que não tinha relação com o pai, que ele se enxergava como um trabalhador. Ele fala o que, ele vem aí, voltou, você fez isso, você nunca fez isso por mim. Ou seja, ele não se enxergava como filho. O pai fala o quê? Você é meu filho, você não tem que pedir nada. Se você acha que tem que pedir, que eu tenho que tomar uma iniciativa, que eu tenho que fazer um evento para você, você não está mais se enxergando como filho. Você não se vê como filho. Então, isso mostra o quê? O distanciamento dele. Então, tem o que se distancia saindo da casa do pai e tem o que se distancia do pai dentro da casa do pai. Pastor, uma pergunta, tá? Sim? Talvez a gente, propriamente a gente não se engane com isso, assim, vamos colocar assim. Você não vê a mesma paixão daquela pessoa que está pregando com aquela que você está conversando com ela. Talvez você não veja essa mesma... Aí o engano que eu falo para nós, tá? Estou falando que é o espírito engano, estou falando engano para nós, assim. A gente não se engana dizendo desse jeito, olha, foi o Espírito Santo que usou ele. Aí, não, ele é outro, parece que ele é outra pessoa. Não, ele não pode ser outra pessoa. Não tem como. Ele não pode ser. Fica muito dual. Nossa, não é possível. Né? Parece que houve uma entidade. Sim, e aí a gente começa... Isso... Você não tem a mesma paixão de quem está pegando por quem está conversando com você sobre isso. Você percebe que ele foi performático. Porque assim, e isso, e a gente não pode só pensar nessa questão de atribuir ao Espírito, senão a gente vai achar que o Espírito ele só usa alguém, ele só está na vida de alguém em momentos esporádicos. Não. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Todos aqueles que creram em Jesus se tornaram a habitação do Espírito, né? Em Efésios 1,14, Paulo diz que fomos selados com o Espírito Santo ao recebermos o Evangelho da Verdade. Ou seja, quando nós recebemos o Evangelho da Verdade, quando nós cremos em Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Então não é esporádico, né? Vai, volta, sai e entra. Não. Somos... Como no Antigo Testamento. Sim, que eram em pessoas específicas, e eram manifestações, né? Não era habitação do Espírito, era uma manifestação. Entendeu? Era uma habilitação para realizar um determinado fim. Entendeu? Então, é isso. A gente... Essa pessoa, ela sofre? Hã? Essa pessoa, ela sofre com isso ou não? Se ela tiver consciência, sim. Mas na maior parte do tempo, não. Não. Senão você não tinha tantos profissionais do púlpito. E crescendo cada vez mais. Não tem sofrimento nenhum andar de jatinho. Não tem aparentemente sofrimento nenhum em subir num púlpito e receber em 1 hora de mensagem 10 mil reais. Qual é o sofrimento que esse cara tem? Que ele acha, ele não tem. Mas ele não percebe que ele já foi. Ele já partiu da casa do pai, estando dentro da casa do pai. Entendeu? Mas Deus vai usá-lo? Vai, através da mensagem, vai curar, vai salvar? Vai. E isso ainda... E aí aumenta a ilusão dele. Aumenta a ilusão. Mediante a fé de quem está ouvindo, né? Sim, mas ele acha que é ele, então tá tudo certo. Tá no caminho certo.
Você está entendendo? Aí daqui a pouco, o que você ouve? Os escândalos, as quebras. E quando isso acontece, pode ter certeza, isso aqui é misericórdia de Deus. Sim. Deus derrubá-lo. Resgatando ele, né? Deus derrubá-lo. Resgatando Estar ele. exposto é a misericórdia de Deus. É. Porque aqui é o lugar onde ele pode se arrepender e voltar-se. Se Deus, ou ele pode passar o resto da vida aqui e ir para o inferno no final. Entendeu? Então, ainda bem-aventurado se Deus pôr a mão. Hã? Tá difícil. Nós corremos do risco de ficar A próxima acho que eu não levanto mais não. Vocês entenderam até aqui? Eu acho que esse é o ponto principal quando a gente fala de pregação. A pregação, ela passa por homens e mulheres de Deus transmitindo a palavra de Deus. Homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus e que têm um encontro com Deus transmitindo a palavra de Deus. Esse é o ponto, entendeu? Eu vou recomendar um livro para vocês. Já recomendou dois, né? Agora o terceiro. Tá bom. Esquenta não. Vocês vão sair daqui com a biblioteca pronta. É. Eu peguei também não. Na verdade, a gente tá cheio de livro lá pra comprar. Tá? Mas PDF é bom. Eu não gosto de ler em PDF. Eu também detesto, Não. mas é o Gosto jeito. do livro. Dinheiro não tem condição. É. Gente, É livro muita tá muito grana. caro no Brasil. É, muita grana. Esse livro, se você lê-lo com cuidado, vai mexer com você. Eu gosto de livro assim, me abala. Chama-se O Ministério da Palavra de Deus. O autor é um pastor chinês chamado Watchman Nee. Já leu alguma coisa dele? Não, deixa eu falar no outro dia. Ah, eu já falei dele? Pois é. Então, eu li quase tudo desse escritor aí. Ele foi um pastor chinês que morreu na cadeia, perseguido pelo regime comunista. O regime comunista comendo na China, proibindo, só a igreja anglicana era permitida, porque a igreja anglicana é a igreja do Estado, e a igreja anglicana não falava nada contra o governo, não fala até hoje. Agora hoje, a própria igreja anglicana está restrita lá na China. Eu vi uma reportagem falando que a própria igreja nacional da China já está restrita na fala. Daqui a pouco eles dão um jeito de fechá-la, entendeu? Fechar suas portas. Num movimento como esse, o Watchman Nee, ele começou a pregar nas casas e começou a surgir igreja nas casas, chamados de pequenos rebanhos. Com isso, a cortina de ferro do comunismo comendo na China e almas sendo levadas a Cristo dentro das casas. Ele foi um instrumento de Deus para trazer um avivamento na China. Para você ter ideia, o sul da China e até partes do norte da China, ao longo de 100 anos, de um século, foi profundamente alcançado pelo Evangelho através desses pequenos rebanhos. Logicamente que sempre o comunismo tentava monitorá-lo, em um determinado momento conseguiu prendê-lo, e ele acabou morrendo na prisão mesmo, torturado até a morte, entendeu? Porque eles entendem, esses regimes ditatoriais entendem que o Evangelho vai fazer com que eles não se submetam ao governo, né? Tanto que é nesse período ali que surge aquela frase, a religião é o ópio do povo, né? A droga do povo, ok? Então eu recomendo esse livro. Esse livro aqui foi de um resultado, o livro foi compilado, né? De palestras de treinamentos para obreiros, para pastores, porque como foram abrindo muitos, ele tinha a ideia assim, fazia 100 pessoas numa casa, passou de 100, dividir e formava um outro núcleo. E assim a China inteira, às vezes eram dentro dos porões. Eu falo nas casas, mas não é na casa que você passa na rua e ouve o culto, não. Era no interior das casas, né? Até hoje, na China, as igrejas ainda sobrevivem nos porões. E ainda mais agora, diante do atual governo. Se tornou muito mais restrito a entrada na China. E esse homem foi usado por Deus não só para produzir esse avivamento, mas os seus escritos influenciaram cristãos no mundo inteiro. Então, é um livro que eu recomendo, que ele vai mexer muito com você sobre o ministério da Palavra de Deus. É chamado as igrejas subterrâneas, não é? Exatamente. Bom,
Vou convidar, vamos fazer uma pausa para tomar uma água aí, respirar um pouquinho. Bora.